Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Pai querido, Pai amado, nós acabamos de ler a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é verdade e vida, ela é a lâmpada que ilumina a escuridão. E nesse momento, ao lermos a Escritura, Pai, nós pedimos que essa luz que emana de maneira sobrenatural da Tua palavra venha sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Alguns anos atrás, eu vi alguns pastores pregando uma série de mensagens que me deu desejo de um dia pregar. E eu acho que chegou esse dia, né? E o tema, os irmãos vão achar muito na internet, pastores falando, né? As casas que Jesus entrou. Então, a partir de hoje, eu vou pregar algumas mensagens, não todas as casas, né? Mas eu vou pregar a respeito de algumas casas que Jesus entrou. Porque Jesus, segundo alguns autores, eu não fiz essa pesquisa myself, né? Mas dizem que ele entrou em 12 casas. A casa de Caná da Galileia, a casa de Pedro, a casa em Cafarnaum. Lembra aquela casa que desceu o doente lá? A casa de Levi, a casa de Simão, a casa de Jairo, a casa de Lázaro, o cenáculo da ceia, a casa de Caifás, a casa de Emaús, a casa dos discípulos e a casa de Zaqueu. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre por que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Para entender o porquê Jesus entrou na casa de Zaqueu, temos que, em primeiro lugar, entender quem era Zaqueu. Zaqueu era, diz aqui o texto, um publicano, né? Ele era uma pessoa odiada pelos judeus. Por que ele era odiado? Imagine o seguinte: os judeus estavam sob o controle de Roma. Roma havia invadido toda aquela região, tomado conta, o governo estava, a administração estava por conta dos romanos, os judeus estavam colonizados, subservientes a Roma. E o que fazia uma nação poderosa quando ela tomava conta de outras nações? Exigia impostos. E esses impostos eram exorbitantes, porque aquele reino não estava preocupado com o desenvolvimento daquela localidade, mas no que aquela localidade podia oferecer para o governo central de Roma, no caso. E então Zaqueu, ele era um judeu que concorreu à posição, ao posto de cobrador desses impostos. Diz aqui o texto que não havia somente Zaqueu, haviam outros cobradores de impostos, mas Zaqueu era o chefe deles. Imagine então que se nós fôssemos aqui os judeus e Roma quer cobrar impostos de nós, e um de nós diz assim: eu quero ser esse camarada que vai cobrar o imposto aqui da turma. A primeira coisa que aconteceu com o Zaqueu, quando ele se candidatou a essa função, a esse papel, foi que ele ganhou o ódio e o ressentimento dos outros concorrentes, de quem disputou a vaga, não é? Porque é assim que acontece. Já viu eleição como é?
Nós vemos aí o Donald Trump e a Hillary agora estão trocando, né? Flores, carinho, bombom, manda... Toda semana o Donald Trump manda bombons para Hillary, né? É assim que acontece? Não. Nas eleições, gente, o pessoal joga pesado. E o ódio é tremendo. O ódio um do outro, né? Esses dias eu vi ali um bate-boca na internet lá do senador Magno Malta com uma senadora do PT ali, quase que se pegaram, né? Magno Malta olhou assim para a senadora lá não lembro o nome dela, e falou: não tem homem na tua casa, né? Falei, gente, isso é coisa assim, e o pessoal na comissão lá de decoro parlamentar, né? Acho que não era essa a comissão. Mas o fato é que os políticos se odeiam. Então Zaqueu já ganhou o ódio, o ressentimento das pessoas que concorreram com ele. Porque ele teve que, de certa maneira, suplantar aquelas pessoas. Além disso, Zaqueu passou a ser odiado por toda a população. Porque a população dizia, esse homem é um traidor da pátria. Assim como Mateus, a Bíblia fala que Mateus era um coletor de impostos também. Então essas pessoas eram odiadas pela população. Por isso que quando Jesus vai lá e diz assim, eu vou entrar na tua casa, eu vou dormir na tua casa, vou comer com você. As pessoas disseram assim, como que pode Jesus ir lá e comer com publicanos e pecadores? Ou seja, o publicano para eles era um pecador da pior espécie. Assim, queridos, esse era o Zaqueu. E lendo aí um comentário de um pastor amigo meu a respeito desse texto, ele disse o seguinte, imagine só como era a vida social de Zaqueu. Zaqueu era um homem que cobrava impostos. Aliás, ele era também o líder da corrupção local. Porque o imposto ia para Roma, mas diz aqui que ele era um homem rico. Como que ele ficou rico sendo cobrador de impostos dos próprios judeus? É porque ele punha ali uma gordurinha, sabe como é o negócio? Os 10%, os 20%. E as pessoas não podiam fazer nada, porque o Zaqueu, queridos, ele tinha um poder extraordinário. Ele era o cobrador de impostos para Roma, então Roma colocava à disposição de Zaqueu guarnições do exército romano. E se a pessoa não pagasse os impostos, o Zaqueu indicava a residência do cidadão lá para o pessoal, né, do IRS da época, e ia lá o exército romano. E naquela época, querido, quando você não pagava o imposto, existia uma lei, uma regra, que inclusive a dívida poderia recair sobre seu corpo. Isso quer dizer, você poderia ser levado como escravo para pagar a dívida. Ou então poderia pegar um filho para pagar a dívida. Imagina então o poder de Zaqueu. Zaqueu, então, quantas vezes Zaqueu não deve ter denunciado alguém que não pagou imposto para que fosse preso, para que fosse escravizado? Então Zaqueu era tremendamente odiado. A vida social de Zaqueu, portanto, não era uma vida assim muito popular. Ele não era um homem popular. Corria risco até de vida se saísse sem proteção na rua. Também os filhos de Zaqueu. Fica imaginando os filhos de Zaqueu. Esse aí é filho daquele camarada, né? Esse aí é o filho do ladrão. Os irmãos imaginam aí os filhinhos desse povo lá, do mensalão lá no Brasil, como deve ser a vida deles? Do petrolão, filho de corrupto. Às vezes tem até que mudar de nome, né? Nem falar que é filho daquele camarada. Por quê? Porque a perseguição é inevitável. Então Zaqueu era um homem rico, um homem que vivia na opulência, um homem que tinha muito dinheiro, mas que simultaneamente era uma pessoa infeliz. Infeliz porque não tinha admiração dos seus vizinhos, não tinha admiração do seu país, não tinha admiração das pessoas ao seu redor. Provavelmente a família fugia dele, os filhos fugiam dele, talvez a mulher também vivesse com ele somente por conta do luxo e daquilo que ele pudesse oferecer para ela. Esse era o Zaqueu. Assim, queridos, muitas vezes nós pensamos que o dinheiro pode trazer felicidade, achamos que a riqueza pode nos fazer feliz, mas há muitos anos eu tenho dito que o que nos faz realmente feliz não são coisas, mas são pessoas. As pessoas que nos amam, as pessoas que têm carinho por nós, as pessoas que estão ao nosso redor. O mais importante na vida não são coisas, mas relacionamentos. Mas nós priorizamos o quê? Coisas. E trocamos coisas
por relacionamentos. Jogamos fora relacionamento por coisas. Eu tinha um professor na faculdade, ele era um desembargador na área de família no Brasil. E numa das aulas, a pessoa perguntando sobre grandes fortunas e grandes heranças, ele falou, gente, vocês estão muito longe da realidade. Ele falou, o que a gente vê todo dia na justiça não são briga por grandes heranças, por grandes... Ele falou assim, mas é briga por meia dúzia de copo, meia dúzia de faca. Ele falou, a pessoa morre e deixa um faqueiro, aí vem 5 herdeiros cada um querendo... Ele falou assim, e se o faqueiro tem 12 facas para dividir por 5, a conta não fecha. Aí tem que vender o faqueiro em asta pública, em leilão, para dividir aquilo entre 5 pessoas. Ele falou, e tem gente que briga até o último dia. Ou seja, tem gente, queridos, jogando família fora, por causa de um punhado de faca e de copo. Quer dizer que as pessoas trocam dinheiro por relacionamento. Mas o que faz a gente feliz é relacionamento. E aí Zaqueu não tinha relacionamento, tinha dinheiro, mas ele era infeliz. Será que você não tem vivido assim? Infeliz porque prioriza coisas e não pessoas? Briga por tudo. Tem gente que valoriza. Isso não estava na minha mensagem, mas eu acho que o Espírito Santo quer falar com você. Tem gente que prioriza pequenos detalhes materiais na vida familiar, no dia a dia, e joga fora momentos preciosos que podia ter com a pessoa por causa de certas picuinhas. Onde está tal coisa? Tem gente que, onde está tal coisa? Sumiu dentro de casa. E aí põe todo mundo em polvorosa, faz um inferno dentro de casa. Tem um silêncio aqui. Queridos, jogando fora preciosos momentos que a gente poderia ter com as pessoas, não é? Queridos, talvez você possa dizer, pastor, mas aí é muita flexibilidade, aí dá lugar à indisciplina. Eu sei tudo isso. Mas eu já aprendi na minha vida, queridos, que, infelizmente, gente indisciplinada, às vezes é incorrigível também. E aí, em certo ponto, ou você passa o resto da vida brigando com aquela pessoa, dando murro em ponta de faca, ou você resolve aturar, tolerar e amar. Sim ou não? Então, queridos, hoje é o dia de você tolerar, amar, ser flexível, porque eu quero te dizer, e isso não é uma profecia para ninguém aqui, mas a tua vida está acabando. Ou você ama a pessoa, ou você se dedica à pessoa, ou você vai passar a vida inteira brigando, fazendo da sua vida e da vida dos outros um inferno. Para que viver no inferno se você já vai para lá? Cava um lugarzinho no céu, que nem o Zaqueu fez. Cava um lugarzinho junto com Jesus. Porque tem gente que passa a vida criando problema para si mesmo e para os outros. Eu acho que tem pessoas, inclusive, que não conseguem ter paz. Porque quando está com paz, pensa que está doente. Então, querido, vive em paz. Jesus disse assim, eu vim para que no mundo tenhais paz. Tenha paz. Vive em paz com todos. Diz lá, no que couber a vós, tem de paz com todos os homens. E lá quando fala homens, é a raça. Homens e mulheres. Tenha paz. Se você não consegue ter paz vivendo no Facebook, um conselho, sai do Facebook. Sai do Twitter. Tem gente que... alguém falou um negócio que eu não gostei. E pronto. E já liga a metralhadora lá mesmo. Não é? E vive relacionamentos tumultuados. Eu também tenho dito ao longo da minha vida, queridos, que muita gente se preocupa com quem não gosta. Você se preocupa muito com quem não gosta de você. E gasta seu cérebro, sua mente, só pensando em quem não gosta de você. Se você dedicasse esse tempo todo, toda essa energia, nas pessoas que gostam de você, amém, deixando de lado quem não gosta de você. Quem não gosta de você não vai gostar mesmo. Amém. Então, deixa quem não gosta de você e passa a concentrar suas energias nas pessoas que te amam. Porque, como eu disse, relacionamento é coisa importante.
Isso aqui não tinha nada a ver com a casa de Zaqueu. Mas se relacionamento é a coisa importante, por que nós vamos gastar tempo com relacionamentos estressantes, desgastantes? Relacionamentos que não vão para frente. Vamos gastar e concentrar nas pessoas que nos amam. São poucas que verdadeiramente nos amam. Porque o resto é só interesse. Essa é a minha experiência de vida também. A maioria das pessoas na nossa vida é interesse. Mas tem um punhado de gente que ama a gente. Que gosta da gente. Então nós temos que concentrar o nosso esforço em amar as pessoas que nos amam. É lógico que quem também tem interesse, às vezes a gente também tem algum outro interesse, então a gente concilia os interesses. Mas a gente sabe que essas pessoas são passageiros na nossa vida. Não é? Você vai lá trabalhar, tem seu patrão. Você não morre de amor por ele, nem ele por você. Mas é uma contingência da vida, existe um interesse recíproco ali, não é? Vamos viver com urbanidade, tratar bem um ao outro, com educação. Agora, tem o filho que você ama. Tem o pai que te ama, que você ama. Tem o irmão, tem a família, tem os irmãos na igreja. Alguém outro dia me disse assim, não, ninguém me ama, né? Aí comecei a fazer uma lista das pessoas, olha, fulano te ama, fulano gosta de você. Não é verdade que tem gente mesmo que me ama. Teve o pastor Joel Osteen, uma vez, ele disse o seguinte numa de suas mensagens, que chegou uma irmã para ele e falou, pastor, eu estou saindo da igreja. Vocês não conhecem a igreja Joel Osteen, né? Tem 20, não sei quantos mil membros lá, não sei. 35 mil, pastora Nelson tem a contabilidade. E a moça chegou lá e conseguiu falar com ele. Durante a semana marcou uma audiência com ele. E falou, pastor Joel, eu estou saindo da igreja. Ele falou, por quê? Ela falou, porque ninguém gosta de mim. Ele falou assim, nossa, mas você conseguiu falar com 35 mil pessoas e descobrir que ninguém gosta de você? Ele falou, talvez o problema esteja no teu coração, não no coração das pessoas. Amém. Assim, meus amados irmãos, relacionamento é uma coisa que nós devemos cuidar. Regar. Às vezes a gente está desprezando quem nos ama. Já percebeu que a gente trata pior as pessoas que mais nos amam? Não é verdade? A gente às vezes não tem liberdade de chegar para um patrão, para um chefe, para uma pessoa na rua e falar um monte de desaforo. Mas para um filho, para uma mãe, para um pai, para um irmão, a gente consegue descarregar todo o arsenal de desaforo que existe no mundo. Tem marido que olha para a mulher e fala assim, você é feia, você é horrorosa, você devia estar morta. Vocês estão falando, pastor, isso não existe. Tem. Eu faço aconselhamento de casal de vez em quando. Não é, pastor Luiz? Não é assim? Cadê o pastor Luiz? Em algum lugar. Meus amados irmãos, é assim. As pessoas falam essas coisas para as pessoas que amam. Você vai dizer, mas o marido que fala um negócio desse para a mulher não ama. Ele ama, mas é que ele já ouviu umas outras coisas dela e ele quer devolver. Mas não existe mulher feia, não. Existe homem liso. Pois é, tá vendo? Então, o que acontece, queridos? Zaqueu era um homem que vivia uma vida miserável. Ele era rico, mas ele era miserável. Zaqueu era rico de dinheiro, mas miserável de vida. Porque a vida pobre de relacionamentos abençoados e amorosos e fraternos é uma vida pobre. É uma vida sem sentido, é uma vida sem razão. Existia um advogado de São Paulo, eu não lembro o nome dele, ainda bem que eu não lembro, mas ele tinha sido colega de faculdade do meu sócio no Brasil. E esse homem, ele era um dos advogados mais famosos do Brasil, um homem muito rico. O escritório dele ficava ali num dos principais lugares de São Paulo. Ele era dono de um prédio inteiro. O prédio todo era dele. E ele construiu um apartamento no topo do prédio, do escritório dele, para ele morar. E o meu sócio dizia que aquele homem já morava há mais de 20 anos naquele apartamento. Praticamente não saía dali, só ia para o escritório e subia para o apartamento. Saía do escritório e vivia sozinho. Nem a mulher, nem os filhos, nem ninguém visitava ele. Porque ao longo dos anos ele se tornou uma pessoa completamente insuportável. Então ele tinha todo o dinheiro que ele poderia ganhar, mas ele não tinha uma família pelas escolhas erradas que ele fez na vida. Zaqueu era esse tipo de gente. E aí o que acontece, queridos? Zaqueu, ele era um homem, portanto, ele era de baixa estatura. E como ele era de baixa estatura, ele ouviu falar que Jesus estava vindo.
E aí Zaqueu decide, imagina um homem desse, rico, milionário, subir numa árvore para ver Jesus. Ou seja, Zaqueu, ele pega e toma uma atitude o quê? Uma atitude humilde. Uma atitude, ele poderia sair distribuindo dinheiro lá, sai da frente, dando dinheiro assim. Né? Mas não, ele subiu na árvore. Essa atitude demonstra humildade. E a gente olhando, portanto, para Zaqueu, nessa situação de humildade e nessa situação de que ele está disposto, quando a gente olha o diálogo de Zaqueu com Jesus, a gente percebe que Zaqueu está disposto a se humilhar, ele está disposto a mudar alguma coisa na vida dele. Por quê? Porque dentro dele ele se sente insignificante. Dentro dele ele sente que ele não tem mais nenhum valor. E o que nós aprendemos, portanto, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, Jesus poderia ter olhado para aquele homem e dizer assim, agora há pouco nós mesmos falamos sobre julgamento, né? Porque a gente muitas vezes se acha, né? Eu sou... Depois de Enoque aí, que foi levado para o céu, eu estou ali. A gente olha para uma situação e julga as pessoas, como se tivéssemos direito disso. E ali no caso, queridos, de Zaqueu, né? A gente olha assim para Zaqueu e diz assim, Zaqueu era um homem insignificante, um homem pecador. Mas Jesus para olhar justamente para um homem insignificante e para um homem pecador. Ao ponto de Jesus pagar até um preço político sobre isso, porque as pessoas falaram, ele fica com publicanos e pecadores? Então, meus amados irmãos, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que não existe para Jesus pessoas pequenas. Não existe para Jesus pessoas indignas. Não existem para Jesus pessoas insignificantes. Para Jesus todos são importantes. Amém. Todos são importantes. A mulher adúltera era importante. A prostituta era importante. O homem que cobrava impostos, ladrão, corrupto, que a gente botaria numa cadeira elétrica, ou então fuzilaria o camarada. Jesus se preocupou com a alma daquela pessoa, porque Jesus consegue ver além daquilo que nós podemos ver. Amém. A gente vê tanta corrupção, a gente vê tanto crime ao nosso redor e a gente julga essas pessoas e diz que essa pessoa deveria morrer. Será que é o que Jesus pensa a respeito daquela pessoa? Talvez Jesus olhe para o coração daquela pessoa e veja que dentro daquele coração corrompido pelo dinheiro, corrompido por tantas coisas, existe uma alma ansiosa por Deus. E eu quero te dizer, não adianta, mesmo que você se sinta insignificante, mesmo que você se sinta pior das pessoas, a pessoa mais indigna, Jesus continua amando você. Amém. Jesus continua olhando para você como uma alma preciosa que Ele quer salvar. Porque Ele mesmo diz na conclusão desse texto, eu não vim aqui para outra razão, eu vim aqui para salvar aquilo que estava perdido. Jesus veio a esse mundo para nos salvar. A nossa alma estava condenada ao inferno pela nossa própria natureza ruim. A nossa natureza é ruim, queridos. Mas Jesus veio aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Várias das parábolas a respeito da pérola de grande valor, a parábola que fala sobre o tesouro escondido no campo, todas essas parábolas, Jesus revela o caráter da obra salvífica que Ele veio realizar aqui na terra. Ele veio nos salvar. Ele veio buscar o que estava perdido. Então Zaqueu pode ser indigno para qualquer um, mas ele não é indigno para Jesus. Zaqueu era indigno para a nação, Zaqueu era indigno para a família, Zaqueu era indigno para todos e principalmente para ele mesmo. Mas Jesus olha para ele e diz assim, você não é indigno, Zaqueu. E nessa manhã Deus manda te dizer, meu filho, você não é indigno. Em todas as circunstâncias eu vou te amar. A ponto de morrer naquela cruz e me submeter àquele sacrifício em teu lugar para te salvar. Queridos, foi essa a primeira lição que eu aprendi quando me converti, em 1982. Que apesar de tudo, Jesus me amava e estava preocupado comigo. O Senhor Jesus te ama e está preocupado com você. O Senhor Jesus ama e está preocupado com aquele homem bomba que vai se explodir lá no mundo muçulmano. Você diz, não, mas aquele lá não, aquele lá é de outra religião. O Senhor ama todos. A igreja que deveria aprender isso, a amar. Muitas vezes nós temos uma oratória de ódio.
Muitas vezes nós temos uma oratória de ressentimento, de julgamento do mundo. Nós não estamos aqui para julgar o mundo, irmãos. E nem para ser aqui a reunião dos representantes da santidade desse mundo, até porque não somos. Nós estamos aqui para amar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós somos os portadores dessa mensagem. O que as pessoas vão fazer com essa mensagem, cada um vai dar diante de Deus contas de si mesmo. Mas nós não devemos ser portadores de mensagem de ódio, de julgamento. Nós devemos ser portadores da mensagem de Jesus, a mensagem da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É interessante que Zaqueu era um homem que vivia uma contradição. Zaqueu quer dizer Zacá. Aliás, vem do hebreu Zaca. Que quer dizer puro, reto, limpo, transparente, honesto. Olha o nome do homem. Olha que contradição. Tudo aquilo que o nome dele dizia que ele era exatamente o que ele não era. E quantos de nós, queridos, vivemos tão grandes contradições, não é? Aquilo que nós deveríamos ser, não somos. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele é confrontado com a própria natureza e identidade dele, o que ele diz? Maldito homem que sou. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, acabo fazendo. Quem já viveu essa situação na sua vida? De ver que a sua natureza contraria a sua fé. Então, Paulo diz, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se esse texto ficasse por aí, a gente diria, já era, Paulo. Mas ele diz assim, mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Amém. E ele diz, porque pela graça somos salvos. Amém. Mediante a fé. O tamanho da misericórdia de Jesus. Quando a gente olha para o ladrão na cruz, o que a gente diria sobre ele? Bem feito, mereceu. Não é assim que muitas vezes a gente se comporta? A gente vê lá o cara se estrepando. Essa semana mesmo, saiu aí, né, uma reportagem que os Estados Unidos conseguiram matar num só dia 250 combatentes do ISIS. O que você pensou? Joia, 250 menos. E você lembrou, eles degolaram os nossos irmãos. Mas, gente, os irmãos que eles degolaram foram para o céu. E eles foram para o inferno. É motivo de alegria? Porque a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos seus santos, mas Ele não se alegra com a morte do ímpio. Mas nós, crentes, com a boca cheia de sangue assim, nos alegramos com a morte do ímpio. Quanto menos ímpio, melhor. Assim a igreja, não é, está protegida. Nós estamos aqui nesta bolha americana, protegidos de todo mal. Meus amados irmãos, nós somos muitas vezes, desculpe o termo, hipócritas. Porque, como eu disse agora há pouco, nenhum de nós é nem um pouquinho melhor do que uns combatentes daquele do ISIS. Sabia disso? Até porque aqueles camaradas estão lá pensando, como o apóstolo Paulo pensava, que estão fazendo um serviço para Deus. Ou você acha que eles estão lá para ficar rico? Vivendo no meio do deserto, com nada. Eles estão ali porque eles pensam equivocadamente que estão no caminho certo. Mas nós, como igreja, deveríamos ter mais amor. E cada vez que eu ouvir falar da morte de um ímpio, pedir misericórdia de Deus sobre aquela gente. A mulher adúltera, estava todo mundo lá, cada um com uma pedrinha na mão, né? Eu atiro primeiro. Não, eu sou o primeiro. Todo mundo com a pedrinha na mão. Pedrinha. Geralmente era uma pedra com 2, 3 quilos, assim, que cada um tinha. Para mirar na cabeça daquela pobre coitada. E Jesus chega ali e eles falam, e aí, Jesus, o que faz com essa mulher? Jesus poderia dizer, a lei diz o quê? Que é para apedrejá-la. Manda bala. E nós aqui diríamos o quê? Bem feito. Morreu porque fez. Né? Devia ter pensado
Né? A gente faz até com o dedinho assim. Devia ter pensado antes de fazer. Bando de hipócritas que somos. Porque Jesus olha e diz que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E não tem ninguém aqui nessa sala que seria digno de jogar um grão de areia naquela moça, porque todos nós sabemos e conhecemos dos nossos pecados. Verdade. Mas somos ávidos em julgar os outros, somos ávidos em apontar o dedo para os outros. Por quê? Porque o nosso está debaixo do tapete, porque o nosso está escondido, no nosso segredinho, no segredo do nosso coração. Meu querido, nós precisamos deixar essa hipocrisia de lado e passarmos a amar o mundo de tal maneira como Cristo amou. Amém. Deixar a hipocrisia. Jesus não julgou a mulher adúltera, mas disse para ela, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele não julgou o cobrador de impostos, mas ele entrou na casa dele. Ele não jogou o ladrão da cruz no inferno, mas ele disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não colocou o endemoniado gadareno num hospital de doido, mas ele foi lá e libertou aquele endemoniado gadareno que estava no meio de um cemitério, um lugar onde jamais um rabi poderia ir. A mulher hemorrágica, ela quebrou todas as regras. Ela tornou Jesus cerimonialmente impuro quando ela tocou ele, estando com aquela hemorragia. E o que Jesus falou para ela? Você quebrou a regra. Está no nosso estatuto. Você quebrou a regra, minha irmã. Sorry. Foi isso que Jesus falou para ela? Ele disse o quê? Em verdade te digo que hoje você foi salva. Amados irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém. Aleluia. Essa é a primeira lição. Jesus mostra que não existem pessoas pequenas e que o amor dele supera as nossas contradições. Segunda lição que eu aprendo é que para Jesus entrar na casa de alguém, ele precisa ser convidado. Porque há pecadores, pessoas que estão aí vivendo no pecado, que não querem Jesus. E Jesus respeita essa decisão. Infelizmente. Gostaríamos que Jesus metesse o pé na porta na vida de alguns, não é? Às vezes a gente olha e fala, Senhor Jesus, entra com tudo. Invade a vida daquela pessoa, Jesus. Não respeite a vontade dela, porque ele está indo para o inferno, ela está indo para o inferno. Mas Jesus disse, não. Eis que estou à porta e bato. Não é bato, né? Suavemente bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ele disse para o Zaqueu, Zaqueu, convém que hoje eu vá cear na sua casa. E o que o Zaqueu fez? Entra, Senhor. Queridos, o Senhor Jesus, ele não entra forçando a barra na nossa vida. Nada vai acontecer na tua vida se você não tiver o desejo disso acontecer. Nada na tua vida vai acontecer se você não abrir a porta para Jesus fazer. O Senhor Jesus não vai mudar nada na tua vida se você não disser, Jesus, eu estou disposto a pagar o preço. Mas que preço é esse? Olha, eu estou disposto a dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei de alguém, se eu roubei, de roubar todo mundo, eu dou 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ou seja, uma disposição. Isso quer dizer, Jesus precisa ser convidado a entrar na tua vida, a entrar na tua casa. Entrar na casa, sabe o que é isso? Entrar na casa significa começar a mexer nos móveis. Como significa poder deitar ali naquele sofá, bem no teu lugar ali. Significa poder abrir a geladeira. Aí fala, geladeira não. Poder mexer na despensa. E até fazer uma visitinha lá no seu quarto, dar uma olhada nos armários, assim, como estão as coisas. Você vai dizer para Jesus, não, Jesus, aqui nessa área da minha vida eu não quero movimento. Aqui nessa área da minha vida eu não quero que o Senhor mexa, porque essa área quem manda sou eu. Mas quando nós queremos Jesus no controle da nossa vida, quando nós queremos Jesus na nossa casa, não há área da nossa vida que a gente diga não para o Senhor. Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Porque se o Senhor vai me dar a vida eterna, se o Senhor vai me salvar a minha alma, o Senhor pode mexer em tudo. Precisa haver desejo, precisa haver esforço, precisa haver interesse. Lucas capítulo 9, 57. Alguém queria seguir Jesus.
E diz assim, indo eles pelo caminho, alguém lhe disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Bonito, né? O que Jesus disse para ele? A raposa tem covis, ou seja, a raposa tem a sua casinha, a sua toca. E as aves dos céus têm ninhos. Tem um lugarzinho fofo dela lá. Mas o Filho do Homem, mas Jesus, não tem onde reclinar a cabeça, não tem casa, não tem lugar. Quer dizer, se você vai me seguir, você tem que entender que você vai ter que abrir mão do seu conforto. Está entendendo, irmão? Seguir Jesus significa abrir mão do nosso conforto. Se você está muito confortável seguindo Jesus, é porque alguma coisa não está bem no eixo. Porque quando a gente segue Jesus, Ele mexe no nosso conforto. Respondeu Jesus. Aí outro disse, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Você talvez possa perguntar, poxa, mas o pai dele tinha morrido? Não. Quando ele fala enterrar meu pai, era a responsabilidade que um filho tinha de cuidar do pai até o pai morrer. E enterrar o pai. Quer dizer, daqui a um tempo eu vou te seguir, Jesus. O que Jesus disse para ele? Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse ainda um terceiro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez a gente pense, poxa, mas Jesus foi muito radical. Mas eu acho que Jesus deveria ter dito isso mesmo, sabe por quê? Porque para seguir Jesus e para Jesus viver na nossa vida, entrar na nossa casa, a mudança tem que ser radical. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus em 1982. A minha vida teve que mudar completamente. O que eu fazia no meu dia a dia, as amizades que eu tinha, as motivações do meu coração, tudo teve que mudar. Isso significa, querido, que seguir Jesus é um divisor de águas na vida. Ninguém que segue Jesus e não mudou nada, segue Jesus. Se você diz assim, eu me converti, mas nada mudou na tua vida, sua vida não é diferente da vida de ninguém, coloque uma interrogação nessa sua conversão. Porque Jesus diz, é necessário convidar ele para entrar na sua casa. Terceira lição e última, diga glória a Deus. Não foi glória a Deus muito forte, eu vou pregar mais uma hora. Para Jesus entrar na casa, precisa haver disposição de arrependimento. Porque quando Jesus chega para ele e fala assim, Zaqueu, convém que eu entre na sua casa. E o que ele disse então? Senhor, então, olha, eu vou dar para os pobres metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E quando ele fala isso, Jesus disse assim, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Sabe o que isso significa? Que a salvação só entrou no momento em que ele disse, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou tomar uma atitude. Porque muitas pessoas ficam somente na palavra. Achamos que a nossa fé é somente uma confissão positiva. Fala com a boca e pronto. Nós pregamos isso, né? Aceitou Jesus, falou com a boca, pronto, está salvo. Queridos, em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Até no lugar onde diz lá, aquele que confessar com a boca tem que primeiro crer aonde? No coração. Ou seja, a conversão se dá não na boca, mas se dá no coração. Precisa haver mudança de coração. Não é confissão, aceito Jesus. Às vezes aquele aceito Jesus é somente para agradar as pessoas que estão ao redor. É somente para agradar o contexto religioso em que vivemos. Quantas vezes o batismo é somente um banho de luxo voltado para se tornar igual aos outros? Quando na verdade o batismo ele representa uma mudança interior, uma mudança do coração, uma disposição de seguir Jesus, uma disposição de ser fiel a Ele, de buscá-lo, de renunciar à sua própria natureza, renunciar à vida para ganhar a vida eterna. Porque Jesus disse, se você não morrer para você mesmo, você não pode entrar no reino dos céus. Quantas pessoas, queridos, nós conhecemos na igreja que estão morrendo para si mesmas, para entrar no reino dos céus? Quantas?
Gente é matando os outros. Mas Jesus disse para aquele homem: hoje entrou salvação na tua casa. Sabe por quê? Jesus entra na casa daquele que está arrependido e que tem disposição de mudança. Será que o Zaqueu mudou na hora? Pode ser que não. A gente não sabe mais nada sobre o Zaqueu. Pode ser que o Zaqueu continuou pisando na bola. Mas Jesus entrou na vida do Zaqueu quando ele disse: eu quero mudança. Se a gente olhar na história das pessoas que seguiram Jesus, nós vamos lembrar de Pedro, que estava lá pescando, não foi? E Jesus disse: deixa as redes e vem me seguir. Ele foi, obedeceu. Mas passou um tempo, o Pedro pisou na bola. O Pedro negou Jesus, aquela história toda. Mas quando Jesus foi confrontá-lo à beira do mar, Pedro disse para ele: Senhor, tu sabes que te amo. E aquele mesmo Pedro teve a disposição de morrer por Jesus anos depois. Paulo era um perseguidor. Paulo chegou a ajudar na morte de Estevão. Mas quando Paulo se converteu, conheceu Jesus, Paulo se tornou um homem que abriu mão de tudo. Se arrependeu de seus pecados e abriu mão de tudo, da vida. Paulo deixou de ter família, deixou de ter filhos, deixou de ter esposa, deixou tudo. A gente não sabe bem exatamente como era a vida de Paulo, mas a gente sabe que ele deixou tudo para seguir Jesus. Mas temos outro exemplo? Temos Judas. Judas aceitou o convite de seguir Jesus. Eu não quero comparar nós aqui a Judas, né? Mas muitas vezes nós somos o verdadeiro Judas. Outro dia eu fui tentar explicar para um americano como que é aquele negócio de malhar o Judas no Brasil. Foi complicado. E aí, não é sobre isso que eu ia falar. O Judas, ele seguiu Jesus, mas o coração de Judas não tinha mudado. Foi o que se revelou quando ele traiu Jesus, não foi? E quando ele próprio morreu ali enforcado. Mas tem outro casal, por exemplo, Ananias e Safira. Estavam na igreja, estavam com a turma. E na hora lá de vender os bens, e todo mundo tem tudo em comum, porque foi um pacto que eles fizeram entre eles. Vamos todo mundo vender tudo e vamos viver em comunidade. Aí Ananias e Safira falaram: peraí, mas vamos deixar um pouco de dinheiro no banco, porque vai que esse negócio não dá certo. O que aconteceu com eles? Foram fulminados. Porque o que se exteriorizou na vida de Ananias e Safira é que eles não tinham verdadeira fé em Deus. Assim, meus amados irmãos, quando nós queremos Jesus na nossa casa, precisa haver arrependimento e mudança. Amém. Precisa haver transformação. Precisa haver mudança interior. Vamos pisar na bola como Pedro, às vezes, na caminhada? Vamos. Mas quando a gente tropeça, a gente levanta, a gente pede perdão a Deus e a gente continua no caminho. Amém? Amém. Que nesta manhã você possa convidar Jesus para entrar na sua casa. Que nessa manhã você possa convidar Jesus para entrar no teu coração. Que hoje você diga para Jesus: Jesus, eu convido o Senhor para entrar na minha vida. E eu estou disposto a arrependimento. Eu estou disposto a pagar o preço para te seguir. Eu estou disposto a valorizar o que o Senhor fez na cruz por mim. O Senhor entregou tudo. E o que eu tenho que fazer é entregar tudo também. Vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos orar. E se nesse momento o Senhor Jesus está falando ao teu coração, se nesse momento você que já é cristão quer tomar uma decisão de se arrepender e dar lugar para Jesus entrar na tua vida e andar com Ele, tomar atitudes no sentido dele mudar a tua vida, eu convido você a colocar a mão no seu coração para orar. E talvez você não seja ainda um crente, mas ao ouvir essa palavra você sente que você precisa de Jesus na tua vida. Coloca a mão também no seu peito e faça um convite para Jesus entrar. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu convido o Senhor para entrar na minha casa, para entrar na minha vida,
para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Eu me arrependo dos meus pecados, da minha natureza, e eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero andar no teu caminho, porque eu sei que o Senhor veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, e eu sou um deles. Entra na minha vida, Senhor, me purifica, me transforma, me ajuda. Amém. Se você fez essa oração comigo, de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Pai amado, o Senhor que contempla os corações mais do que os lábios, o Senhor sabe o que passa no coração de cada um aqui. O Senhor sabe, ó Deus querido, que há vidas aqui que estão clamando no seu interior por uma mudança, clamando no seu interior por um encontro com o Senhor. Há vidas aqui, Senhor, que sabem que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o seu Filho, e precisam desesperadoramente de Ti. Assim eu peço em nome de Jesus, o Senhor que vê o coração mais do que os lábios, desta pessoa que está de pé ou sentada, entra na casa dos Teus filhos, entra na vida dos Teus filhos, faça as mudanças, faça as transformações, gera verdadeiro e genuíno arrependimento, produza, Senhor, transformação e cura, libertação, a cura da alma, a cura dos pensamentos, a cura dos sonhos, a cura das mágoas, das marcas, das feridas. Se alguém que entregou a vida para o Senhor hoje, Senhor, que o Senhor possa segredar ao seu coração: hoje entrou salvação na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé? Vamos cantar essa canção.